Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que eu acredito que é de interesse da grande maioria. Quantos de vocês ouviram o que é que você quer ser quando crescer? Quantos de vocês já falaram isso de repente para seu filho, para seu sobrinho, para qualquer criança em qualquer situação? E o quão importante é para uma criança, né, quando ela tá naquela fase ali de formação, chegando ali na fase da adolescência, essas descobertas, né, e como que isso vai mudando. E eu tava lembrando esses dias o quanto que eu mudei durante o meu crescimento. Eu lembro que quando eu tava na alfabetização, minha professora perguntou o que eu queria ser quando crescer. E eu disse que queria ser bailarina, ó. Acredito que quase ninguém sabe disso, não sei nem se minha mãe lembra disso. Mas eu dizia que eu queria ser bailarina, eu achava tão lindo, aquelas meninas fazendo aquelas danças, aquelas coisas, eu achava perfeito. Só que minha família não tinha condições de me colocar numa escola de balé. Hoje em dia as coisas são mais acessíveis, né? Antes era um pouquinho mais difícil. Só quem conseguia colocar os filhos no balé eram as famílias de mais condições, né? E na minha infância, meus pais, eles não tinham condições. E depois eu fui crescendo, e aí quando eu cheguei lá pela 8ª série, que mudou tudo agora, né, 8º ano, 7º ano, não sei, mas no meu período de escola era 8ª série. Aí eu lembro que quando perguntavam sobre isso pra mim, eu falava que eu queria ser jornalista. E quantas vezes durante a nossa vida a gente vai mudando, né, os nossos sonhos, vai mudando às vezes o nosso foco, as nossas vontades, a gente vai se descobrindo, vai crescendo, vai evoluindo, vai vendo outras novas possibilidades. E eu lembro que várias pessoas falavam, né, que eu até levava jeito para ser jornalista, que eu sempre fui falante, comunicativa, fácil de fazer amizade, me expressava bem. Mas quando chegou um momento da minha vida, uma pessoa chegou e me disse assim: você vai ser jornalista, trabalhar aqui em feira, não dá dinheiro, e por que você não vai ser outra coisa e depois você realiza seu sonho? E aí eu falei, outra coisa o quê? Ah, sei lá, vai ser uma enfermeira, vai ser uma professora, vai ser qualquer coisa que de repente não vai te faltar emprego. E naquele momento eu deixei meu sonho de lado e eu não fiz jornalismo. Resolvi fazer administração, não me arrependo. Foi uma profissão que me possibilitou várias oportunidades. Eu chegar onde eu cheguei hoje. Mas o que eu quero falar pra vocês é que quantas vezes no meio do caminho a gente muda o foco, muda os sonhos, muda as direções. E quantas vezes a gente ouve até coisas pra fazer a gente desistir do nosso sonho. No caso dessa palavra, eu vi mais pelo lado da estratégia. Essa pessoa falou pra mim, talvez essa pessoa nem lembre, talvez essa pessoa nem esteja ouvindo esse vídeo agora, nem escute nunca, não sei. Mas aquilo foi importante naquele momento pra mim. E o que eu quero dizer com isso é que quantas vezes, né? No meio do caminho a gente ouve tanta coisa. Eu já ouvi tanta coisa durante a minha jornada. Mas eu nunca desisti. Eu lembro que eu sempre gostei de cantar, né? Quem me conhece sabe que desde criança eu vivia cantarolando, que meu pai gostava muito de música. E eu cresci num ambiente assim de música, né? Na época dos discos, dos LPs, né? E eu gosto muito, sempre gostei muito de música. E aí eu lembro que uma vez, mais ou menos, eu tinha uns 13, 14 anos, eu tava na igreja, e aí tinha esse negócio de noite de talentos, esse negócio, tudo que tinha eu queria participar. E aí chegou uma colega pra mim na época e falou, você não desiste, né? Eu lembro que naquele dia eu fiquei meio sem graça, sabe, com aquela palavra, você não desiste, mas eu achei com uma ar de crítica, assim, sabe? Eu fiquei um pouquinho triste, mas assim, eu procurei não me abater. E aí foram acontecendo várias coisas, e teve uma outra situação que aí tudo isso me leva a refletir o seguinte: e se eu parasse ou desistisse todas as vezes que alguém me dissesse alguma coisa negativa, que eu não poderia ou que não estava legal? E quantas vezes a gente ouve coisas assim estranhas, né, que soa estranho aos nossos ouvidos. Uma vez eu escutei assim também, eu lembro que eu tava namorando e uma amiga não estava namorando. Aí ela tinha acabado de ficar solteira, ela olhou pra mim e fez assim, não é possível que você vai casar antes de mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, sabe? Aquilo ali não desceu meu coração, não me magoou, mas sabe que ficou martelando assim na minha mente? Tem coisa que soa estranho, que é estranho.
A palavra, ela tem poder, ela traz vida e ela traz morte. E muitas vezes nem todo mundo tem essa facilidade de superar algumas palavras, né? Soou estranho. Naquele dia soou estranho pra mim, mas eu lembro que eu levei na brincadeira, mas assim, eu nunca esqueci, porque soou estranho. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com o outro. Muito cuidado. Eu não sei qual é seu sonho, seu desejo, seu objetivo, mas o fato é que a gente não pode desistir. E aqui eu anotei alguns tópicos. As pessoas estão cansadas desse tipo de discurso. Eu ouvi isso faz alguns meses. Logo que eu comecei a fazer o canal aqui no YouTube e postar também em redes sociais os vídeos que eu sinto em meu coração de fazer, sinto o desejo de fazer, que Deus, ele me inspira e eu sinto aquela coisa assim, aquela paz que vem de Deus pra fazer, faça. E aí eu faço. E aí uma pessoa uma vez me disse assim: as pessoas estão cansadas desse tipo de vídeo, desse tipo de discurso motivacional. Eu fiz, é só isso que você vê nos vídeos? Você acha que é só motivacional? E é tudo a mesma coisa. Essa pessoa eu vi que não servia assim pra eu falar dos meus sonhos, dos meus objetivos, e nem adiantaria discutir. Eu entreguei na mão de Deus, eu fiz, tá bom, você pensa assim, beleza. E aí você vai evitando de andar ou de estar com esse tipo de pessoa, porque vou falar, vou tratar bem, vou amar, tudo normal. Você só evita porque te contamina. E muitas vezes, quantas dessas palavras nos paralisam no meio do caminho? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado e muita sabedoria. Não deixe ninguém paralisar os seus sonhos, não deixe ninguém te medir. Mas você é fraquinho nisso. Eu lembro que uma vez eu entrei numa empresa na qual eu trabalhei por um bom tempo e graças a Deus eu cresci muito nessa empresa. Eu fui muito feliz no período que eu trabalhei nessa empresa. E aí depois que eu entrei, acho que com uns 2 meses assim já trabalhando, eu tava desenrolando bem meu trabalho, fazendo um trabalho, recebendo um feedback bem positivo do trabalho que eu tava desempenhando. Aí um colega mais próximo chegou pra mim e falou: e assim que você entrou, alguém chegou pra mim e falou: ela não vai durar não. Ela é fraquinha. Então, quantas vezes as pessoas nos subestimam e acham que a gente é fraquinho, que a gente é fraquinha, mas aquilo ali não me paralisou e eu continuei. E da mesma forma que eu tô aqui falando com vocês, tem que ter coragem, é um tipo de exposição de certa forma. Tem gente que talvez não goste, talvez ache que é pra status, que é pra se aparecer, não é pra nada disso. Quem ouviu um dos meus primeiros vídeos lá no início, acho que meu segundo vídeo no YouTube, que fala Sonha, Anote, Realize, lá eu conto um pouquinho da história desse projeto, como é que ele nasceu. E não foi da noite pro dia. E eu quero dizer pra cada um de vocês hoje, eu ainda tenho muitos sonhos, e que eu acredito que eu vou contar aqui pra vocês. E não é nem sonho assim que envolve o monetário, o financeiro, não são sonhos assim não, bens materiais. São sonhos que eu ainda não posso falar. Por consequência, pode ser que venha dinheiro, mas venha sucesso. Mas são sonhos que envolvem pessoas, que envolve despertar, que envolve o não desistir das pessoas, em acreditar nas pessoas, em agregar pessoas, envolver. E, acima de tudo, fazer aquilo que Jesus ele nos ensinou, cumprir as lições que nosso papai deixou aí pra gente. Então, eu queria deixar essa mensagem hoje e essa reflexão. O que é que você quer ser quando crescer? Giza, mas eu já sou grande, eu já sou adulto. Sim. E seu sonho que você deixou lá atrás? Às vezes casou, tá com filho e deixou algumas coisas lá atrás. Uma faculdade, um curso de pós-graduação, de mestrado, de, sei lá, ajudar pessoas, fazer algum tipo de ação voluntária, de pedalar, de viajar, de correr, de vencer uma meia maratona, uma maratona, não sei, qualquer coisa, de perdoar alguém, de conseguir estar inserido de volta numa família que de repente você desagregou por algum motivo. Eu não sei o que é, que às vezes a gente deixa lá atrás, mas que a gente tem que resolver. Enquanto há vida, há sonho.
Ontem o nosso irmão Lázaro, ele veio a óbito, né, da Covid, que é um problema que tá aí, é real, é difícil. No meio do caminho a gente vai perder muitas pessoas, a gente não sabe quem. Alguns vão, de repente, ter a doença, mas não vão ter nada. Outros vão ter alguma coisa, a gente não sabe. Então, o nosso momento é o agora, é o já. Então, o que é que você quer ser quando crescer? Começa agora. Não é tarde, não. Quando tiver vida e saúde, não é tarde.